Teste. Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje queria-vos falar sobre uma coisa que eu já falei noutros vídeos, mas que nunca expliquei o que era e já tive mensagens a perguntar-me o que era, e então pensei em abordar esse tema, explicar um bocadinho o que é, para que serve, como se faz, essas coisinhas todas básicas que basicamente que compõem o tema que está no título, não é? Por esta altura já sabem do que é que eu estou a falar, não é? Senão não tinham clicado no vídeo. Estou a falar de focus stacking e traduzido à letra não é mais do que empilhar foco, talvez, empilhamento de foco, mas mesmo que não seja, não sei o nome em português, obviamente, vê-se logo, mas mesmo que não seja traduzido à letra, a tradução à letra faz sentido. Ou seja, esta técnica consiste mesmo em empilhar fotos diferentes com focos diferentes. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Eu já vou mostrar um exemplo para ser mais fácil. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, imaginando que vocês têm uma fotografia que querem tirar, mas querem focar uma coisa muito perto e uma coisa muito longe. E então, qual é a solução? A primeira coisa que passaria, se calhar, por uma pessoa mais amadora seria, ok, agora tenho que pôr um valor de F muito elevado, um F16 ou uma coisa do género. Mas e quando isso não chega, ou quando isso entra num campo em que as lentes já não têm uma performance tão boa? Para quem não sabe, as lentes não têm uma performance muito boa totalmente abertas, nem muito perto de estarem fechadas. O sweet spot é sempre ali quase a chegar ao totalmente aberto. Se uma lente for de f1.4, por exemplo, o sweet spot será f1.8, f2, por exemplo. O f1.4 vai sempre ter problemas. E o mesmo se aplica ao inverso. Qualquer coisa a partir de f11 já começa a ter problemas. E se eu entrar em outro vídeo, não vou entrar aqui, porque senão nunca mais saímos daqui, mas tem problemas. E então, qual é a segunda solução que nós usamos, nós fotógrafos usamos? É o focus stacking. E o que é que isso consiste? Imaginando que vocês estão a fotografar, não sei, vamos imaginar aqui esta lente, mas querem ter esta lente que está aqui em foco, mas também querem ter aquela parede que está ali atrás em foco. E o truque aqui é fotografar várias, eu vou-lhe chamar várias fotos, tirar várias fotos, e vamos imaginar o seguinte, esta lente está focada aqui, e depois tiram outra foto focada aqui, 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 e para não continuar a repetir, até lá ao fundo. Faz sentido? Pronto. E o que é que depois se faz? Eu já vou mostrar como é que se faz. O que depois se faz é, basicamente, fazer o stack, não é? A junção das fotografias todas, e o Photoshop nisso é espetacular. Claro que às vezes precisa ali de umas ajudinhas, mas funciona muito bem, e a ideia é juntar as fotografias todas que vocês tiraram com as distâncias focais, não é com a distância focal, com a distância de foco diferente, não é? Entre aqui esta lente e ali a parede. E então o que é que vai acontecer? Se tudo ficar bem feito, a ideia é que fique tudo em foco, desde a lente até lá atrás, independentemente da abertura de lente que vocês tenham escolhido. Até podiam estar a fotografar a f1.8, claro que depois tem que dar mais passos, não é? Porque o campo que está em foco, digamos assim, quanto maior é a abertura, não é? Ou menor é o valor do f, mais fino, digamos assim, é o campo ou a distância que está em foco na vossa fotografia. Portanto, eu aconselho sempre a usar um f, tipo um f9 ou uma coisa do género, e depois ir tirando várias e depois fazer o stack. Ora bem, como é que isto se faz? Eu fiz aqui no Photoshop um exemplo para vocês verem, e basicamente eu vou mostrar os passos todos. Desde o importar para o Lightroom, passar para o Photoshop, fazer o stack, fazer o alinhamento, aliás, fazer o stacking em si, e depois passar outra vez para o Lightroom, fazer a vossa edição, e depois exportarem uma fotografia que está completamente em foco. Ora bem, como podem ver, no Lightroom é muito simples, importam as fotos todas, selecionam as fotos
que querem usar. Imagino que alguma ficou estragada por alguma razão, não a selecionem as outras. Uma coisa a ter em mente, convém ser objetos que não mexam, mas eu aqui neste exemplo até foi, como podem ver, foram folhas e estava vento, portanto elas estavam a mexer. Aqui foi levar um bocadinho o Photoshop ao limite, mas vocês já vão ver o resultado, eu já vou mostrar o antes e depois. Mas aconselho sempre a que não sejam objetos que estejam a mexer. É muito mais difícil fazer o stacking em objetos que têm movimento, porque depois não vai ficar tudo igual no frame e então é muito complicado do Photoshop fazer o stacking e depois ele faz o stacking e depois vocês têm que limpar coisas aqui, coisas... É uma dor de cabeça. Tentem fazer só focus stacking em coisas que não estejam em movimento. Ou se estiverem, vamos imaginar o seguinte, vocês têm um riacho a passar à vossa frente e depois têm umas montanhas muito longe. Ok, se vocês conseguirem apanhar o riacho todo na mesma fotografia, o que eu quero dizer? Imaginando que vocês estão a tirar com F9, se o riacho ficar todo focado a F9, ok, ele está a mexer, mas não há crise porque todo o riacho vai ficar na mesma foto que vai ser usada no stacking. Se é que me faço entender, não é? Ou seja, aquela foto é que tem tudo em foco, ou que tem o riacho todo em foco, portanto é essa foto que vai ser usada para o riacho. Depois outras fotos vão ser usadas para construir o caminho até à montanha que estará atrás. Dito isto, vamos continuar aqui com o exemplo que eu tenho aqui. Ora bem, selecionam as fotos todas no vosso Lightroom, Edit In e depois a maneira mais fácil é Photoshop as Layers. Ou seja, ele vai pegar nas fotos todas e mandar para o Photoshop cada uma no seu layer. Estando no Photoshop, as fotos são todas, selecionam os layers todos, não é? E depois Edit e fazem Auto Align. Escolhem as vossas opções, normalmente Auto funciona bem, não é preciso mudar grande coisa, portanto, siga com Auto e ele vai alinhar as fotos todas, mesmo tirando em tripé, façam sempre o Auto Align. É um passo muito importante. Às vezes as pessoas podem pensar, tirei em tripé, acho todas iguais. Não é bem assim. Apesar de terem tirado no tripé, como estão a tirar com focos diferentes, não é? Mais para a frente, mais para trás, elas podem ficar ligeiramente fora. E ficando ligeiramente fora vão-se ver. Portanto, façam sempre o Auto Align. Depois, no Photoshop outra vez, Edit e façam o Blend das fotos. E como podem ver, tem duas opções. Opção de baixo e siga. Agora esperar um pouco, dependendo obviamente dos megapixels e do número de layers que vocês têm, e ele o que vai fazer é, vai pôr uma mask em cada layer e depois vocês obviamente podem acertar, pintar de branco ou de preto a mask para tirar ou pôr aquela mask visível naquela zona que vocês querem ou não. Imaginando que tem um erro qualquer, vocês podem pintar e depois pintar outra para ele ir buscar a informação de outra que pode ter lido mal com o blend ou uma coisa do género. Portanto, é possível fazê-lo. Isto é tudo com masks, não fica fixo. Se é que me faço entender, não fica... não é aquilo que o Photoshop fez e depois não há maneira de editar. É só tratar dos masks de cada layer. E depois é só gravar e ele automaticamente manda uma versão gravada, final, stack para o vosso Lightroom. Como vocês devem saber, vem para o Lightroom, tem o nome da primeira foto, traço Edit, portanto é fácil de encontrar. Depois no Lightroom vocês fazem as vossas tweaks todos que tiverem a fazer e está finito. Não é muito difícil, às vezes é só saber os passos, como é que as coisas se fazem, mas não é muito difícil de fazer focus stacking. É preciso saber que convém ir tirando fotos gradualmente, não tirar uma com tudo em foco. Imaginando que eu tenho outra vez a mesma situação, tenho a lente e ali atrás, uma, duas, não é boa ideia. O Photoshop depois tem poucas fotos para fazer o blend, digamos assim, não vai correr muito bem. Da minha experiência, não vai correr muito bem. Mais vale fazer uma coisa gradual e ele vai basicamente pôr masks, não é, graduais. É melhor, demora mais tempo e se calhar depois dá mais trabalho se houver alguma correção a fazer, mas tem muito mais informação com que jogar e ver o que é que está em foco ou não. Isto será sempre a minha sugestão, é tirar mais fotos. Eu sei de gente que funciona com muito poucas, sei de gente que funciona normalmente. Por exemplo, ainda há pouco tempo tive a conversa com um colega que fotografa anéis, não é? Joalharia, e ele diz que para cada fotografia de anel tira mais ou menos 72 fotos, com focos diferentes, obviamente, não é? Portanto, estão a ver, 72 é muita fotografia. Eu aqui posso-vos dizer que usei 8.
Mas usei 8 porque também estava vento e estava... Ok, achei que era ali o ideal. Mas, como estão a ver, às vezes é preciso muita fotografia para fazer um bom stack. E então eu digo sempre, epá, quanto mais fotografias puderem tirar, melhor. Obviamente, se for uma coisa a mexer e tiverem mesmo que fazer stacking, não é? Tirem o menos possível. É um bocadinho contrassenso, mas como as coisas estão a mexer, tirem o menos possível. Imaginando que estão a fazer um stack normal, é uma, e depois muda um bocadinho o foco, duas, um bocadinho o foco, três, um bocadinho o foco. Se estiver a mexer, eu diria que é ao contrário. Eu faria ao contrário. Eu tirava, no mesmo foco, tirava 3 ou 4 para apanhar os diferentes secções da coisa, digamos, e estarem alinhadas. Imaginando nesta foto que eu tirei, por exemplo, as folhas, não é? Se eu tirar 8 ou 9 do mesmo foco, há uma foto, pelo menos, que as folhas vão estar no sítio certo. Se eu mudar o foco e tirar mais 8 ou 9, estão a perceber a ideia, tenho mais informação com que jogar. Se não estiver a mexer, eu diria, como o meu colega faz, tirar muitas fotos com focos diferentes, ir mexendo só um bocadinho. Obviamente isto tem que ser tudo em foco manual. Eu não disse, mas é muito importante. Tem que ser em foco manual, obviamente, não é? Em foco automático vocês não conseguem controlar tanto, digamos assim, o vosso foco. Portanto, façam em foco manual. É fácil. É só pôr o que querem que esteja mais à frente focado na primeira foto e depois ir fazendo tudo para trás. Não é muito difícil. Portanto, não há aqui grande truque, não há aqui grande avaria. Portanto, pronto, queria deixar a nota, já me estava a esquecer de dizer que era foco manual, não pode ser. Convém com negrito e sublinhado ser foco manual. Portanto, yeah. E agora vou pôr aqui a foto antes do stack. Isto é a foto pré-stack. Aliás, vou referir agora que elas levaram as duas a mesma edição, que é para termos de comparação não ficarem muito diferentes, obviamente, não é? E então, esta é a foto unstacked, digamos assim, a primeira foto unstacked, digamos assim, que vem diretamente da máquina, e esta é a foto stacked, que veio do Photoshop, não veio da máquina, não é? E então, obviamente, vocês vão dizer, tem ali umas falhas. Pá, tem, sim. Isto foi como exemplo, estava a mexer, eu podia ter feito outra coisa. Isto é só um exemplo, nunca ia entregar isto a um cliente, é só para vos mostrar como é que funciona o Focus Stacking. É uma coisa que requer alguma paciência, especialmente nas primeiras vezes que estão a fazer, para perceberem bem a mecânica da coisa, especialmente na máquina. Eu diria que no PC é muito fácil, mas especialmente na máquina. Não que seja complicado, mas perceber a parte que tem que fazer incrementos graduais e muito pequeninos, eu acho que é o essencial. Eu acho que o meu colega com 70 fotos é um bocadinho overkill, mas o trabalho fica impecável, mas é um bocadinho overkill. Mas eu diria que 20, 30 fotos para fazer um belo focus stacking não era de menos. Acho que tem informação suficiente para depois o Photoshop poder fazer tudo. Portanto, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Não me quero alongar muito mais. Focus stacking, basicamente, é literalmente empilhar foco. Portanto, está tudo no nome. Alguma questão que tenham, já sabem, comentários abaixo. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, deixar um subscribe. Ajuda sempre a termos um bocadinho mais visibilidade e podermos fazer mais vídeos para vocês e fazer aqui mais e melhores tutoriais. Portanto, não se esqueçam de deixar um like e um subscribe. E muito obrigado por terem visto mais um vídeo e até à próxima.